alunos que não estão podendo assistir ao vivo, tá? Beleza. Então, pessoal, dando continuação, né? Dando continuidade, seria a palavra correta, né? Ao nosso conteúdo, né, de operações unitárias, a gente vai falar hoje sobre bombas, tá? Sistemas de bombeamento. Eu coloquei vocês no mudo, mas qualquer dúvida que vocês tenham, né, vocês podem mandar áudio, tá? Ou vocês podem enviar mensagem no chat, tá? Então, vamos lá. Bem, o nosso tópico hoje é máquinas hidráulicas, né? Então, o objetivo é fazer com que eu consiga, né, transportar fluidos de um ponto até outro, né? Então, o objetivo das máquinas hidráulicas são esse, fazer o transporte de fluidos. Bem, as máquinas hidráulicas que vão transportar líquidos, né, elas são chamadas de bombas, né? Mas se eu estiver trabalhando com gases, tá? Vai variar, pode ter 3 nomes. Seria ventilador, soprador ou compressor. Por quê? Porque as bombas, né, elas são para transporte somente de líquido, tá? Se eu tiver até a formação de vapor, né, dentro da bomba, eu acabo gerando um problema que se chama cavitação. Então, quando a gente fala em transporte de gases, a gente tem que falar em um desses 3, né? Qual tipo que eu usaria para gases, se é compressor, se é ventilador ou se é soprador, vai variar, né, de acordo com a pressão que eu quero vencer. Então, se eu tiver que fazer uma elevação muito pequena, né, pode ser um ventilador. Se eu tiver que fazer uma elevação de pressão até 1 atmosfera, seria um soprador. E um compressor seria elevações acima de 1 atmosfera. Então, seria mais ou menos essa ideia. Só que a gente conversa, né, somente sobre as bombas, né, que é o nosso foco para transporte de líquidos. Bem, quando a gente fala em bombas hidráulicas, qual o papel ali da bomba? Tá? Eu coloco uma bomba com o objetivo dessa bomba fornecer energia para o fluido, de maneira a fazer com que esse fluido se movimente de um ponto para outro, né? Então, normalmente, a estrutura que a gente tem ali é uma fonte motora, um motor, né? Esse motor vai ceder parte da energia dele, né, para o líquido, e o líquido vai conseguir se movimentar, né, de uma cota para outra cota mais elevada, por exemplo. Normalmente a gente coloca bombas, né, para fazer esse transporte, né? Se eu tenho um nível mais elevado de um reservatório para um que está mais baixo, eu posso fazer a transferência desse líquido pela gravidade. Agora, a partir do momento que eu tenho, né, ao contrário, eu quero de um lugar mais baixo para um lugar mais elevado, eu não consigo pela ação da gravidade. Então, a gente utiliza as bombas, né, exatamente para esse objetivo. Essa energia, né, ela pode ser de 2 formas, separadamente, né, que a fonte motora vai transferir para o líquido, ou por ambas as fontes. Então, pode ser uma energia de pressão. Então, eu tenho ali a energia mecânica daquele motor funcionando, né, transferindo para na forma de energia de pressão, que vai aumentar a pressão do líquido, ou na forma de energia cinética, que aumenta a velocidade do líquido. Dependendo, a gente até tem bombas que vão trabalhar com os 2 tipos de energia, parte com energia de pressão e parte com energia cinética. Então, quando a gente fala sobre bombas hidráulicas, o mercado apresenta uma grande variedade, né? E aí eu vou apresentar aqui para vocês 2 classificações, né? Antes de entrar ali no modelo das bombas propriamente ditas, que seria o seguinte: a gente tem o que a gente chama de bombas cinéticas ou turbobombas, ou bombas volumétricas, que também são chamadas de deslocamento positivo, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho de cada uma, né? E vou falar especificamente das que são mais utilizadas na indústria química e na indústria de uma maneira geral. Só que antes, quando a gente fala num sistema de bombeamento, né? Se vocês olharam lá os vídeos, vocês vão até perceber, né, que a gente tem ali informações que uma das animações, né, que é uma animação que está como animação 3D, o nome do título, né, do vídeo, ele até mostra o sistema de bombeamento. Ele mostra uma tubulação,
né? Normalmente a gente chama de adutora essa tubulação, e aí para eu fazer o transporte aparece o fluidozinho até entrar na bomba. E as outras já mostram mais a bomba mesmo. Então, normalmente o que a gente tem, pessoal, se eu tiver com uma estação aqui, é uma estação elevatória, tá? Então, eu coloquei detalhes de uma estação elevatória típica. Eu vou ter normalmente, né, o meu reservatório, de onde eu vou tirar o fluido, né? Eu vou ter a minha bomba, só que além disso a gente vai ter algumas outras peças, válvulas, né, registros, tubulações. E aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos, aqui está dizendo crivo, válvula de pé, por que que a gente costuma utilizar, né, essas peças numa estação, né, de bombas. Então, começando aqui pela válvula de pé, a válvula de pé está aqui embaixo, dentro do fluido que eu vou fazer a sucção. O objetivo é manter cheia a tubulação de sucção. A gente normalmente utiliza sucção e recalque. Sucção, né, é de onde eu vou tirar o fluido, é o meu reservatório inicial. Minha internet hoje está horrível. Até apareceu aqui. Deixa eu só trocar para outra internet do quarto, porque está começando a picotar. Está mostrando mensagem aqui. Beleza. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, professor. Beleza. Sim, professora. Tá. Então, pessoal, o que nós temos normalmente, né? Nós temos o que a gente chama de válvula de pé. Essa válvula de pé, ela vai ficar dentro do nosso reservatório de sucção. Então, a gente utiliza normalmente dois termos, sucção e recalque. Sucção é o que a gente chama antes da bomba, né? Antes de eu passar pela bomba com fluido. Então, a sucção é onde está entrando o fluido. E o recalque é após a saída da bomba, né? Então, o objetivo dessa válvula de pé é manter a tubulação cheia da sucção. Por quê? Porque eu não posso deixar isso aqui, né, com entrada de ar. Então, mesmo que eu não esteja trabalhando com essa bomba 24 horas por dia, se for um método descontínuo, por exemplo, eu não posso deixar seco o sistema, tá? Ele tem que ter uma determinada quantidade de água. Então, essa válvula de pé, ela faz com que essa tubulação ela esteja sempre com o líquido que eu vou bombear. O crivo, né, que é essa pecinha aqui, ela vai estar acoplada nessa válvula de pé com o objetivo de reter partículas, né? Se eu tiver alguma partícula sólida nesse fluido, o meu objetivo, né, é transportar somente líquido. Então, às vezes eu tenho pedaço de pedra, pedaço de madeira, eu tenho várias partículas sólidas que, se passar pela bomba, pode trazer muitos problemas, né? Até queimar a bomba, né? Danificar o rotor. Então, o crivo, ele tem exatamente essa função de evitar, né, que a gente tenha entrada de partículas sólidas no nosso sistema. Em seguida, a gente tem uma redução excêntrica. Essa redução excêntrica é o seguinte: normalmente a gente vai conversar, né, sobre alguns conceitos hoje para evitar que tenha a entrada de ar na bomba, né? Às vezes as pessoas falam isso, entrou ar na bomba, tem que ir lá tirar o ar e tal. Por quê? A bomba, ela só vai fazer, né? Acontece muito lá na fábrica, pedaço de coisas na bomba. O objetivo, o Wanderson colocou ali o Wanderson me enviou aqui no chat, assim, acontece muito lá na fábrica, pedaço de coisas nas bombas. Isso é um problema muito sério, né? Dependendo, a gente coloca estruturas que são chamadas de gradeamento, né? Se você estiver trabalhando com fluidos, né, que vão vir, por exemplo, de uma estação, eu vou entrar numa estação de tratamento de água, e aí a gente costuma colocar ali grades, né, para evitar que essas partículas, essas pedras, esses pedaços de madeira passem. Agora, se você está trabalhando com fluido tratado, já é mais difícil. E aí os particulados sólidos que você tem são menores. Então, o crivo, normalmente, ele daria, né, o suporte ali necessário, tá? Mas aí vai depender exatamente ali do que você está bombeando. Essa redução excêntrica que eu tenho aqui, ó, é só uma redução mesmo, uma mudança do diâmetro da tubulação. Por quê? Normalmente, a gente tem que a sucção ela tem um diâmetro maior do que o recalque. Então, antes da bomba, eu estou com uma tubulação de maior diâmetro do que após a bomba.
né? Isso para evitar, né? A gente fala que é NPSH, a gente vai conversar mais para frente sobre isso, mas o objetivo é que eu consiga fazer com que eu não tenha problemas no meu sistema de bombeamento. Então, essa redução excêntrica, ela vai adequar essa tubulação de maior diâmetro com a sucção da bomba, que é a entrada da bomba, tá? E aí vai evitar acúmulos de bolhas de ar, né? E evitar a cavitação, que é esse problema das bolhas de ar dentro do sistema. Em seguida, a gente tem o próprio motor, que é o que vai fornecer energia para a bomba, tá? Bem, aqui em cima, na parte do meu recalque, ou seja, após o fluido passar pela bomba, eu tenho válvula de retenção e tenho registro. O objetivo da válvula de retenção é evitar, né, que a água retorne. Porque, por exemplo, o sentido do fluido é daqui para de baixo, vai subir, vai bombear e vai subir, certo? Então, a gente coloca uma válvula de retenção para evitar o movimento contrário do líquido, tá? Se o líquido quiser descer, ele não vai descer. E aí tem um registro aqui. Esse registro, a gente controla a vazão, caso a gente faça uma determinada parada para limpeza, né? Ou até uma troca de tubulação, coisas desse tipo, né? O objetivo aqui seria ter exatamente essas válvulas, esses registros, para que elas possam fazer esse papel. Então, seria mais ou menos essa a ideia de tudo que eu tenho que seria necessário para uma estação elevatória, para fazer esse bombeamento. Seriam essas pecinhas necessárias. Bem, como eu tinha falado anteriormente, a gente tem dois grupos de bombas, né? O que a gente chama de bombas cinéticas e o que a gente chama de bombas de deslocamento positivo. É o seguinte, quando a gente fala em bombas cinéticas, né, elas são praticamente as bombas mais utilizadas na indústria química, né? E praticamente em todas as indústrias, a gente diz que 90%, né, da indústria utiliza esse tipo de bomba, que são as bombas cinéticas. As bombas de deslocamento positivo, elas são bombas um pouquinho diferentes. Normalmente a gente usa para casos especiais, porque elas apresentam muitas restrições, tá, em relação ao seu funcionamento. Então, esse tipo de bomba, esse bomba de deslocamento positivo, normalmente a gente utiliza para casos específicos. E aí a gente tem vários tipos, né? Eu vou apresentar alguns tipos de ambas as bombas e como ocorre o funcionamento delas. Falando sobre as bombas cinéticas, né, que a literatura apresenta que cerca de 90% das bombas utilizadas no meio industrial são desse tipo, elas vão ter uma, digamos assim, como se fosse peças essenciais, né? Qual seria as peças mais importantes, né, de funcionamento de uma bomba cinética? Eu tenho o eixo com o rotor. O rotor, pessoal, é exatamente essa peçazinha aqui, ó, que parece uma hélice. Ela vai ser girada, né? Ela vai girar de acordo com o comando do meu eixo, tá? E ali, com esse movimento, é que eu vou ter a transferência da energia mecânica. Ou seja, por que energia mecânica? Energia mecânica é porque esse eixo está girando, né? E aí essa energia mecânica vai ser transferida para o meu fluido para que eu consiga movimentá-lo. Aí, além do rotor, eu vou ter a carcaça, porque quando a gente olha para a bomba, a gente não vê esse eixo, esse rotor, eles ficam fechadinhos, né? A carcaça é exatamente por onde o fluido vai passar e entrar em contato com esse rotor e com esse eixo. Aí nós temos a alimentação do fluido, que seria a tubulação e sucção, estaria aqui, ó, ligada nessa parte, né? Que a gente chama até de olho do rotor. E aí ela vai entrar em contato com esse rotor que está girando e vai sair pela descarga. Então, seria mais ou menos essas as peças, né, fundamentais aí para o nosso sistema. Entraram mais dois alunos, deixa eu só ver se eles estão me ouvindo. O Hamilton e o Walter, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Estou ouvindo, professora, tranquilo. Beleza. Tá. Então, pessoal, só dando continuidade aqui, essas bombas cinéticas, né? Eu não sei se vocês repararam quando eu coloquei aqui, ó, eu coloquei 3 classes, né? O que a gente chama de fluxo radial, que são as centrífugas, de fluxo axial e de fluxo misto. Esses fluxos estão associados a como o fluido entra na bomba e como ele sai. Então, aqui eu coloco, olha, centrífugas puras ou radiais. Toda a energia cinética
ela vai ser obtida, né, pela força puramente centrífuga da massa do líquido. Então, conforme o líquido vai se movimentando, tem essa força centrífuga e toda essa energia que o fluido vai conseguir se movimentar, né, vai ser associada a esse tipo de força, tá? E aí, como é que se dá a movimentação do fluido? Ela vai dar do centro para a periferia do rotor. Então, ela entra ali no centro do rotor e o fluido vai escoar para fora do centro ali do rotor. A fluxo axial ou helicoidal, né, normalmente é força somente de arrasto. A gente não tem, né, força centrífuga atuando. O movimento, ela ocorre, né, paralela à rotação. Então, conforme está rodando, o fluido está entrando ali, paralelo a esse eixo de rotação. Tá. Normalmente a gente usa essas centrífugas puras ou radiais quando você quer fornecer uma carga elevada ao fluido e as vazões são baixas. Então, só para explicar um pouco melhor essa frase, né? Carga elevada ao fluido é o seguinte: a gente vai conversar sobre o que seria carga, né? Mas essa carga, pessoal, ela está associada ao quanto eu consigo fornecer, né? Para o meu fluido passar de um determinado local para outro. Por exemplo, eu vou instalar uma bomba do térreo, tá? Para transferir água para o terceiro andar, né, da minha casa. Então, eu construí uma casa, tem 3 andares, e aí eu coloco uma bomba, né, para fazer a transferência. Vamos supor que seja isso. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho a diferença de altura, que seria do térreo para o terceiro andar, né? E aí, essa carga é exatamente essa altura que eu preciso vencer. Mas, além da altura, todo o trajeto que o fluido está passando também vai influenciar. Então, a carga que eu preciso vencer, né? Passando uma ambulância aqui. Toda a carga que eu preciso vencer, ela vai estar associada à altura que eu quero vencer, mais o caminho que eu vou percorrer. E normalmente a gente usa esse tipo para vazões baixas. O que é vazão mesmo? Vazão está associado à quantidade de fluido, nesse caso, por tempo, tá? Então, a vazão seria mais ou menos isso, quantidade de fluido por tempo. Já o fluxo axial, né? Eu acho que eu botei. Botei. A gente utiliza normalmente quando eu tenho vazões elevadas de fluido e as cargas que eu vou fornecer para o fluido são pequenas. Então, ele vai vencer, por exemplo, uma altura muito pequena, né? São para casos mais específicos. A fluxo misto, né? Normalmente o fluido ele vai entrar intermediário, né? Uma estava entrando fazendo 90 graus, a outra estava entrando fazendo 180, paralelo ali. Esse daqui entraria no intermediário ali, como se fosse na diagonal, tá? E aí aqui, tanto a força, né? Vai ser tanto força centrífuga como de arrasto. Então, seriam as duas contribuições ali que estaria fornecendo, né? Para que o fluido se movimentasse. Então, aqui é um resuminho, né? Que eu tinha falado ali com vocês. Eu acho que eu boto os desenhos. Aqui, olha o desenho em relação, né, aos rotores. A radial ou pura, o fluido está entrando e está saindo com 90 graus, ó. A axial, o fluido está entrando e está saindo paralelo ao eixo. Então, ó, são 180 graus, tá? Meia circunferência aqui. Quando eu falo em fluxo misto, né, ou semiaxial, ele está entrando, ele não sai a 90 e não sai a 180, ele sai na diagonal. Seria isso aqui, tá? E aí a gente tem esse fluxo, né, associado a essas diferenças, né, conforme o fluido está entrando e o fluido está saindo, né, do meu sistema. Seria mais ou menos isso. Aí aqui eu coloco uma imagem de como ele seria, né, os rotores. Tá. Em seguida, a gente fala um pouquinho das bombas volumétricas. Essas bombas volumétricas, pessoal, elas têm, como o nome meio que já dá para ajudar um pouquinho, é o seguinte: eu tenho um determinado, como se fosse uma parte da minha bomba, tá? E ali não vai ter aquele rotor se movimentando. O fluido, ele vai preencher esse volume que tem dentro da bomba, né? Por exemplo, um pistão. Um pistão, eu tenho um determinado recipiente, né? Aí eu tenho um êmbolo com pistão. Aí o pistão vem, empurra, né? O fluido tem que fazer aquele caminho que está sendo pressionado, né? Então, as volumétricas, elas fazem isso. Elas obrigam o fluido a percorrer um determinado caminho dentro da minha bomba, né? E aí, quando ele percorre esse caminho, seria mais ou menos o movimento que ele tem que percorrer, tá? E aí tem vários tipos, eu vou mostrar para vocês alguns deles. Bombas de êmbolos ou alternativas. Normalmente a gente usa para pressões mais elevadas, tá?
elas são mais recomendadas para pressões altas quando comparadas a de pistão. E aí, o órgão de movimentação, que seria esse êmbolo, ele tem que ser mais resistente, porque eu estou trabalhando com pressões mais elevadas. Então, seria mais ou menos esse aqui o funcionamento. Ó. Eu tenho essa movimentação aqui do meu pistão e o fluido, ele entra e ele é obrigado, tá, a percorrer esse caminho aqui, porque ele não tem para onde ir. Então, conforme o pistão vai pressionando ele, vai aumentando a pressão e aí ele vai conseguir se movimentar. Aqui seria de duplo êmbolo. Essa aqui, né, no cantinho que eu mostrei, eu tenho já 2 êmbolos fazendo esse movimento, tá? E aí vai depender da vazão que está sendo bombeada, de tudo isso. Tá. A outra bomba, depois dessa eu apresento as rotativas, tá? Normalmente, essas rotativas é um nome genérico para as bombas que vão fazer com que o movimento, né, que o fluido vai percorrer seja de rotação. Então, repara, essa daqui é uma bomba de engrenagem. Eu tenho 2 engrenagens, elas vão girando e o fluido vai percorrendo o caminho vazio entre as engrenagens, né? E aí, com isso, o fluido vai ganhando a pressão necessária para se movimentar. Eu não sei se tem aqui uma imagem. Ó. A sucção, então o fluido está entrando, e aí aqui ele vai andar. Deixa eu mostrar. Olha ele se movimentando. É porque o GIF ele resolve parar quando ele quer. Mas a ideia seria isso, ó. Ele entra aqui pela sucção e aí as engrenagens vão se movimentando, o fluido é obrigado a percorrer um caminho aqui dentro, né? E aí na saída dele, no descarte, né? A gente consegue fazer com que esse fluido tenha uma pressão mais elevada quando comparado ao início. Então seria mais ou menos essa a ideia. Deixa eu só ver se tem alguma mensagem. Sim, Osvaldo. Osvaldo botou o primeiro vídeo, é longo. É por isso que eu dei um tempinho para vocês tentarem assistir. Mas se não conseguir, não tem problema. Assiste depois, que eu acho que o Osvaldo conseguiu conectar agora. Deixa eu ver. Acho que o Osvaldo não está me ouvindo. Não está aparecendo o microfonezinho dele. Tá me ouvindo, Osvaldo? Tá me ouvindo? Acho que ele não tá me ouvindo, não. Deixa eu mandar aqui no grupo. Olha, Osvaldo, celular. Olha a mensagem. Ele não olha o celular, não, gente? Ele tá sem som. Enfim. Tá. Então, essa seria mais ou menos a ideia da bomba de engrenagem, né? Já, a gente só tá com 10 minutinhos para terminar. Eu vou mandar um novo link, tá? Ainda falta um pouquinho para a gente fechar esse conteúdo. Bem, então o fluido é empurrado pelos dentes, né? E aí ele acaba sendo forçado a sair pela tubulação da direita. Então ele é obrigado a percorrer esse caminho. Quando ele percorre esse caminho, ele consegue, né, fornecer energia para o fluido. É muito utilizada para líquidos viscosos, né? Quando a gente fala em líquidos viscosos, a gente está pensando, só para vocês terem uma ideia, né? Se a gente compara, por exemplo, a água com o mel, né? Ao comparar, se eu virar um copo de água, a água escorre por completo. A água é pouco viscosa. Quando eu penso no mel, se eu viro o mel, ele demora a escorrer. Então, ele tem uma viscosidade alta. Normalmente, esse tipo de bomba é usada para esses líquidos mais viscosos, tá? Não serve para suspensão. Michele, o que é suspensão? Suspensão é uma solução que tem partículas, tá? Então, eu consigo ver que vai ter uma separação de fases. Por que a gente não pode usar suspensão? Porque a suspensão, o fluido vai ficar agarrado aí nessas engrenagens, a gente vai perder parte da amostra. Então, não é recomendado para suspensão. Líquidos corrosivos, recomenda-se utilizar essas engrenagens de plástico, né? Porque se eu trabalhar com líquidos corrosivos com engrenagens de metal, vai ter corrosão ali e a gente vai perder a engrenagem. Então, a ideia seria trabalhar com engrenagem de plástico.
Tá, aí outro tipo de bomba também, desse mesmo tipo, né, é o que a gente chama de bombas de lóbulos. Olha como é que funciona. Eu tenho a entrada do fluido, mas em vez de eu ter engrenagem, eu tenho esses lóbulos que são mais arredondados. Não são como se fossem aqueles dentinhos, tá? Então seria mais ou menos essa ideia aqui dos lóbulos. Tem também um tipo de bomba que é de bomba de engrenagem interna. São duas engrenagens, mas elas não estão girando uma com a outra, não. É como se eu tivesse um espacinho aqui entre elas, né? Então, o fluido vai percorrer exatamente esse espaço. Então, repara, o fluido está entrando aqui em azulzinho, né? Vai percorrer essa reentrância que tem aqui para poder sair. Então, ela está percorrendo, né, essa partezinha interna. Tá. Tem um outro tipo de bomba que é o que a gente chama de bomba peristáltica. A bomba peristáltica, né, ela vai ter dentro, novamente, como se fosse um lóbulo, tá? Que vai girar ali dentro, só que o fluido, ele passa por dentro de como se fosse uma tubulação, né? Como se fosse uma borrachinha plástica. Então, o fluido ele não entra em contato com esses lóbulos, com essa engrenagem. Então, essa bomba peristáltica, normalmente, ela é utilizada na área de saúde, para fluidos biológicos, né? Porque não pode ter contaminação, bomba de sangue, tudo isso, né? E aí, normalmente, vai passar por aquele canalzinho ali de plástico, né? E aí não vai entrar em contato, né, com as engrenagens ali da bomba. Bem, e aí a gente entra nas centrífugas, né, que é o que a gente utiliza praticamente 90% das aplicações, né, são utilizadas as centrífugas. A gente tem alguns parâmetros que são importantes que vão definir o desempenho dessa minha bomba, tá? Que seria, por exemplo, capacidade, carga e potência da bomba. E aí eu vou conversar com vocês sobre cada parâmetro desse. Bem, quando a gente fala em capacidade da bomba, está associada ao fluxo, ou seja, a vazão volumétrica. Então, o que é isso, Michele? Vazão volumétrica, só para recordar, né? Seria a quantidade de fluido, né, que passa por um determinado tempo, tá? Então, ali dentro da minha capacidade da bomba, estaria associada a essa vazão. Quanto que essa bomba consegue, né, fazer? Não sei se o menino respondeu. Acho que o Oswaldo respondeu no grupo. Seria quanto ele... Então, ele respondeu não. Não que ele não está me ouvindo? Ou não que está tudo bem? Acho que agora ele está me ouvindo. Botou o ouvido? Está me ouvindo. Beleza, então. Show. Oi, Hamilton. Tudo bem? Beleza. Então, voltando aqui, pessoal. A Rosana sumiu, gente. Deve ter cochilado. Eu achei que a Rosana fosse preparar uma comida pra gente. Estava lá na cozinha, mexendo no armário. Tá de touca, Rosana? Tá trabalhando ainda? Tá desenvolvendo a vacina. Ah. Vamos lá. Essa capacidade, pessoal, está associada à vazão volumétrica, né? Então, seria a quantidade de fluido que está passando por um determinado tempo, tá? E aí o fluido vai ser movido ou vai passar de um ponto até outro com esse objetivo, quando a gente fala em capacidade. Essa capacidade vai depender de vários parâmetros, tá? Ela vai depender da característica do líquido que está sendo bombeado, como, por exemplo, massa específica, que, a princípio, para vocês, né, a gente chama de densidade, né, viscosidade do fluido, aquilo que eu falei do fluido ser muito viscoso ou pouco viscoso, o tamanho da bomba, tá? O tamanho do impulsor, que é aquele rotorzinho, né? A velocidade de rotação, tamanho e forma das cavidades entre as paletas. Então, entre aquelas paletas do rotor, né, como se fosse uma hélice, tudo aquilo ali é importante. E condições de temperatura e pressão, tanto na sucção como na descarga, também vão estar influenciando essa capacidade da bomba. Então, quando a gente faz um projeto, né, para determinar esses valores, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Bem, quando a gente fala em carga da bomba, isso aqui foi aquilo que eu falei com vocês, né? A gente normalmente fala altura de sucção e altura de recalque. A gente tem a altura de sucção é a altura antes da bomba, né? Eu posso ter que a bomba está no mesmo
no mesmo nível, ou eu posso ter um reservatório mais baixo, né, que vai puxar o fluido mais baixo e vai jogar para um reservatório mais elevado, né? Então, eu passo a ter uma altura ali de sucção. E eu tenho uma altura de recalque também, que é exatamente o fluido saindo da bomba e jogando até o meu reservatório final. Só que essas alturas, pessoal, não é só eu fazer, por exemplo, a medição de altura. Eu estou do térreo e quero jogar o fluido para o terceiro andar. Não é somente isso. Por quê? Quando o fluido vai passando, né, por dentro da tubulação, ele perde carga. Michele, o que é isso? Quando a água, né, estou construindo uma casa, boto uma bomba, enfim. E aí, quando a água vai passando pela tubulação, né, ela vai passando e vai perdendo atrito. Ela vai fazendo, né, atrito, força de atrito, conforme passa pela tubulação, passa pelas válvulas, e tudo isso tem que ser calculado. Então, a metragem de tubulação que o fluido está passando e as válvulas que eu tenho no caminho, os joelhos, curvas, né, redução, tudo isso a gente tem que calcular. E aí vai entrar junto aqui nos cálculos para a carga da bomba. Então, aqui eu mostro mais ou menos isso. A altura geométrica seria somente a altura que eu quero vencer. Por exemplo, desse pavimento aqui, no térreo, por exemplo, para um pavimento mais elevado. Tá? Então, do térreo para o terceiro andar. A altura geométrica é a diferença de altura. Quantos metros de altura eu tenho? Quando a gente fala em altura manométrica, é exatamente o quanto a bomba tem que conseguir fornecer para o fluido, que não é somente essa altura, ela leva em consideração tudo. Aqui tem uma válvula, quantos metros de tubulação eu tenho, aqui tem uma curva. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Tá. Outro parâmetro muito importante é a potência da bomba. Tá? A potência da bomba a gente consegue calcular também. Eu estou apresentando aqui para vocês a fórmula, mas, né, seria só para vocês terem uma ideia, né, dessa potência. Vocês não precisariam calcular. Tá? Seria essa potência requerida pela bomba, ela é função da vazão de bombeamento, dessa altura manométrica, do que a gente chama de rendimento global, que seria do motor, né, e da bomba em si, e aí tem que multiplicar os dois. E normalmente essa potência, todos os dados a gente entra com valores em metro cúbico, só que aqui, né, a potência requerida ela sai em cavalo-vapor, em CV, tá? E aí eu coloquei aqui qual seria a unidade de conversão de HP. Por que a gente tira em CV? CV não é a unidade, né, de potência que a gente utiliza normalmente. Por exemplo, no sistema internacional, a potência é o watt. Quando a gente vai comprar, sei lá, um eletrodoméstico para nossa casa, e para a gente saber se ele é mais potente do que o outro, a gente compara quanto de potência ele tem em watts, né? Só que, normalmente, quando a gente vai comprar bomba, a gente compara em cavalo-vapor, em CV. Por isso que essa fórmula, né, que é a fórmula padrão que a gente utiliza, ela vai estar em CV, exatamente para auxiliar, né, nessa parte aí da compra das bombas e tal. Bem, como está faltando 1 minuto, eu vou fazer um novo link logo para a gente entrar na próxima etapa, que são as curvas, tá? Então, eu vou parar aqui de compartilhar e vou enviar um novo link. Vejam se vocês conseguem acessar, né? E